Oi, gente. Bom dia, né? Espero que todo mundo esteja legal aí em casa. E bora lá para nossa segunda videoaula. Então, na aula anterior, eu tinha feito uma revisão com vocês, o conteúdo que eu já tinha trabalhado de Revolução Russa. Falei mais um pouquinho do conteúdo e passei um para casa, que eu espero que todo mundo tenha feito, né? Para casa foi página 40 e 41, então bora lá fazer a correção. Página 40, organize as ideias. Observe estes lemas dos revolucionários liderados por Lenin, o que eles revelam sobre as reivindicações dos revoltosos. Quando eu tenho a frase todo poder aos sovietes, o que essa frase significa, gente? Lembrando, sovietes eram aquelas organizações dos trabalhadores, dos operários. Então, todo poder aos sovietes, eles indicam que eles querem que o poder ele seja transferido para quem? Para os sovietes, organizações aí representantes dos trabalhadores, tá? E isso aí era um passo fundamental para essa revolução proletária dos trabalhadores, tranquilo? Paz, pão e terra, que eu disse que é um lema do Lenin e que é um lema chave. Gente, quando eu digo paz, por que paz? Em que guerra que a Rússia estava? Guerra Mundial. Então a paz significa a saída da Rússia da Guerra Mundial. Quando eu falo de pão, o que está acontecendo dentro da Rússia? Fome. Então o pão ele é colocado nessa frase, significando o fim da fome, né, para o povo russo. E a terra, por mais que eu tenha grande quantidade de terra dentro da Rússia, essa terra ela não é dividida igualitariamente. Então, ao colocar terra aqui, eu significo reforma agrária. Eu quero uma melhor divisão das terras para a população. Tranquilo? E a outra foi a página 41, que tinha outras versões. Tinham dois textos para a gente ler e analisar, né? Leia os textos a seguir sobre as revoluções ocorridas na Rússia em 1917. Texto 1. Embora haja referências a duas revoluções russas em 1917, uma em fevereiro e outra em outubro, apenas a primeira merece esse nome. Realmente, em fevereiro de 1917, a Rússia vivenciou uma genuína, uma verdadeira revolução, que derrubou o regime czarista e cujas desordens, ainda que provocadas e esperadas, irromperam espontaneamente. O governo provisório que assumiu o poder ganhou a imediata aceitação de todo o país. O mesmo não vale para outubro de 1917. Os fatos que levaram à queda do governo provisório não foram espontâneos, mas cuidadosamente tramados e desencadeados por uma conspiração altamente organizada. Outubro foi o clássico Coup d'etat, mediante o qual um pequeno grupo de homens apossou-se da autoridade governamental sem praticamente nenhum envolvimento das massas. Beleza? Vamos ver se o texto 2 está falando a mesma coisa. Em setembro, Lenin escreveu de seu esconderijo na Finlândia, instando o partido bolchevique a se preparar para uma insurreição armada. O movimento revolucionário havia chegado, dizia ele, e devia ser aproveitado antes que fosse tarde demais. A demora seria fatal. A defesa de Lenin por um levante armado imediato era apaixonada, mas não convenceu de todos seus colegas de liderança, porque os bolcheviques deveriam fazer uma aposta desesperada quando a maré estava fluindo tão claramente a seu favor. Em 10 de outubro, o Comitê Central Bolchevique concordou que um levante era desejável, em princípio. Quase nenhum de nós concebia o início como uma tomada pelas armas de todas as instituições do governo em um momento específico. Bora lá para as questões. Número 1. Os dois textos descrevem a Revolução de Outubro da mesma forma? Justifique. Gente, quando eu leio o texto 1 e quando eu leio o texto 2, eles estão falando a mesma coisa do mesmo jeito? Não. No texto 1, o Richard Pepys vai falar que é o autor do texto. Gente, às vezes vai ter barulho de moto e tal, vamos ignorar, né?
do texto 1, o Richard está falando que, desde o princípio, os bolcheviques tramaram fazer a Revolução de Outubro. Então ela foi o quê? Tramada, ela foi feita, minuciosamente pensada. Já o texto 2, da Sheila Fitzpatrick, ela vai falar que não. O Lenin, aos poucos, ele vai vendo que era preciso ter uma revolução. Tanto que ela vai citar que ó, em setembro o Lenin está escrevendo algo. A revolução foi de fevereiro, a menchevique. Ou seja, segundo o texto 2, foi algo tramado? Não, foi algo que foi sendo amadurecido, foi uma ideia que foi se amadurecendo, até que quando chega assim, setembro, outubro, se vê que é preciso ter uma revolução bolchevique, tá? 2. De acordo com o texto 1, quais as diferenças entre os eventos de fevereiro e de outubro? Tá. Quando eu leio o texto 1, o autor vai me falar que em fevereiro, além da participação menchevique, o povo participa. Já quando eu tenho aqui essa tal revolução, que segundo ele nem merece ter esse nome para revolução bolchevique, o povo participou? Não, o governo aí, em outubro, o governo que era ilegítimo e que contava com apoio popular, foi derrubado por um grupo a fim de defender seus interesses, tá? Então aí a gente vê essas diferenças aqui no outubro. Foi, no caso, um grupo que se apossa de uma autoridade sem ter a participação do povo, tá? Texto 3. Com base na leitura dos excertos, dos trechos, é recomendável buscar apenas uma fonte de informação para os fatos que estudamos ou pesquisamos? Justifique sua resposta. Gente, por exemplo, na política, o que a gente vive hoje? Vou pegar esse exemplo. É certo a gente sempre buscar só ver por um lado? Não. A gente tem que buscar várias fontes, vários lugares de pesquisa para a gente saber se aquilo é confiável ou não. É o caso aqui da Revolução de fevereiro e de outubro. Se eu leio só um texto 1, eu falo que a Revolução de Outubro foi totalmente legítima. Se eu leio o texto 2, somente ele, eu vou ver só também o lado do Lenin. Então é importante eu buscar várias fontes, vários lugares, para mim poder chegar... A verdade existe? Não, verdade é ponto de vista, tá? Para mim poder chegar o mais próximo possível de entender as mentalidades daquela época, tá? Então vira para mim na página 42 e bora continuar com o nosso conteúdo. Beleza? Página 42. Guerra Civil. 1917 a 1922. O que acontece? Gente, depois que eu tenho os bolcheviques tomando poder, vai ter uma galera que não vai concordar com isso que aconteceu. Então vai se instalar dentro da Rússia uma guerra civil entre dois grupos. O grupo bolchevique e o grupo menchevique. Mencheviques esses compostos por pessoas da burguesia e por pessoas também que concordavam com o governo absolutista, o governo do czar. E eu tenho a formação aí de dois lados, de dois comandos, exércitos. De um lado, o Exército Vermelho, que vai ser comandado aqui pelos bolcheviques, e do outro lado o Exército Branco, liderado aqui por esses burgueses e pelas pessoas que concordavam com o governo de um czar. Tranquilo? E o povo no meio dessa história? O povo, ele vai ficar um pouco perdido com relação aos movimentos que estavam acontecendo. O povo que eu digo camponês. Mas, ao ver os ideais dos bolcheviques de reforma agrária e tudo mais, o normal vai ser esse camponês se opor ao exército branco, tá? Então, o que acontece? Esse exército vermelho, ele é formado por bolcheviques e ele vai ser liderado por um cara muito chave pra gente entender aqui. É o Trotsky. O Trotsky, ele vai ser um dos grandes seguidores aí do Lenin, tá? Lenin, esse o grande cabeça do movimento bolchevique. O Trotsky vai ficar por conta de comandar o exército. E, gente, vai ser uma guerra civil de inúmeros mortos. Saio da Primeira Guerra Mundial, mas começa uma guerra dentro da Rússia, uma guerra que vai gerar milhões de mortos, vai desestruturar a economia da Rússia, que já era falida. Lembrando que eu tenho uma economia voltada para a área agrária, não tem uma economia industrial forte. Então eu acabo de vez com a Rússia.
E aí nisso o governo bolchevique acaba criando aí algumas medidas para tentar melhorar essa economia, que é essa iniciativa aqui do comunismo de guerra, tópico aqui do final da página 32. O Exército Vermelho ele vai obrigar, por exemplo, que os produtores eles paguem impostos em formas de comida, para que assim que eu consiga voltar a estruturar a economia dentro da Rússia. Então, o comunismo de guerra ele vai pregar a pagação de impostos, seja em forma de comida, para que eu consiga voltar a estruturar esse povo aí na Rússia. Só que o que vai acontecer também? Eu vou ter aí forte repressão do povo, eu vou ter censura, eu vou ter falta de liberdade, e isso vai desagradando o povo. Gente, são medidas radicais, tá? Que eu tô instalando aqui dentro da Rússia. Tanto, vamos analisar essa imagenzinha da esquerda aqui da página 42 de vocês. Esse cartaz aqui, ó, tá representando Trotsky, cara. Olha como que o Trotsky está sendo retratado como um monstro demoníaco. Então o povo não está recebendo bem também essas medidas violentas do Exército Vermelho dentro da Rússia, tá? Olha aí pra você ver agora. Rússia é essa que não sabia, não dava conta de bater de frente com a Primeira Guerra Mundial, agora tá se preocupando com a formação aí de exércitos aí dentro, tá? E aí o que acontece? Tem a participação na Primeira Guerra Mundial, tem a Guerra Civil, crise econômica imensa dentro da Rússia. Busco um paleamento, né, uma medida aí para tentar dar uma amenizada, que é o comunismo de guerra, mas eu preciso buscar medidas mais fortes que essa. Virou na página 44. O Lenin ele vai criar um negócio chamado NEP, é a nova política econômica. O que vai ser a NEP? Ele vai ter de características algumas coisas do capitalismo. A NEP vai ter o slogan de um passo para trás para dar 2 passos para frente, segundo Lenin. Vamos pegar algumas características do capitalismo, colocar aqui dentro da nossa política socialista, para assim a economia voltar a crescer. Dentre essas medidas aqui, eu vou possibilitar aqui, depois de pagar o imposto, sobra o produto ainda para você, o camponês, né? Revenda esses produtos. Eu vou possibilitar a criação de pequenas empresas privadas dentro do país. Vou permitir aí o ingresso de um capital estrangeiro no país. Ou seja, isso são características capitalistas. O socialismo prega algo fechado. Já o capitalismo que prega essa globalização, criação de empresas próprias. Então, a partir do momento que eu estou incentivando o capital estrangeiro a chegar no país, que eu estou incentivando a criação de algumas empresas, isso são características capitalistas que o Lenin está estimulando. Para que, por meio de algumas características capitalistas, a Rússia consiga voltar a crescer. E aí o que acontece? Eu também tenho a criação aí do Partido Comunista, que vai se tornar o único partido legal dentro da Rússia. Quer dizer que políticos só podiam ser filiados ao Partido Comunista. Outro partido existe? Não, e se existe? Perseguição, tá? Vai ser... A característica aí é de um governo extremamente rígido, e a gente vai começar a ver uma palavra aqui chave. São governos totalitários. São governos que controlam tudo. Tudo. Nas nossas próximas aulas, espero eu aí pessoalmente, quando a gente chegar para entender Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar demais sobre governos autoritários e governos totalitários. O governo totalitário, ele tem controle total de tudo da sociedade, tá? Só que acontece um fato. Em 1924, o Lenin morre. Antes do Lenin morrer, eu tenho que citar outra coisa. Em 1922, eu tenho o surgimento da União Soviética. Agora não é só a Rússia que existe. São várias repúblicas aqui que estão se unindo para formar a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E que vai se estender aí de 1922 até 1991. Mais de 50 anos, tá? E aí, 2 anos depois, em 1924, o líder morre, o Lenin. Problema. E agora? Quem que vai assumir o cargo cabeça do poder dentro da Rússia? Não só da Rússia, agora aí da União Soviética.
vai ser um cargo disputado. E vai ser disputado por duas pessoas que eram ali líderes, seguidores do Lenin, que vai ser o Trotsky e o Stalin. Trotsky esse que a gente acabou de falar agorinha, que era um cara responsável por comandar as tropas, né, do Exército Vermelho. E aí o que acontece? O Trotsky ele vai defender que o socialismo ele tem que se expandir. Já o Stalin vai falar, não, a gente tem que preocupar com a Revolução Socialista dentro da União Soviética. E o que acontece? O Stalin ele vai ter uma característica extremamente violenta, autoritária. O Trotsky acaba tendo que se exilar fora da União Soviética, é perseguido e morto aqui no México. E o Stalin assume e fica nesse poder aí por basicamente 30 anos. Vai ser um cara que vai ter, como eu disse, características muito violentas e radicais. Vai ter muita gente que vai ser totalmente contra as ideias do Stalin de permanecer no poder, tá? Vamos falar mais sobre o Stalin quando a gente falar de Segunda Guerra Mundial, beleza? E é isso, gente. Aqui a gente termina esse conteúdo de Revolução Russa. Vimos que a Rússia hoje, se ela é uma potência econômica das mais poderosas, né, do mundo, isso aí tem um pezinho aqui na Revolução Russa. Eu tô mudando totalmente a vida dessa sociedade, tô instalando os ideais socialistas ali dentro, tenho líderes extrema... O Lenin, gente, se você for visitar a Rússia, vai ter... Na última Copa a gente teve muita reportagem, né, mostrando sobre, até iria passar vídeos para vocês em sala de aula, mas não teve jeito. O que acontece? O Lenin ele vai ser uma figura muito prestigiada pelo povo russo, idolatrado, um líder, um ídolo. O Lenin é um ídolo ali dentro da Rússia, tá? E o Stalin ele vai ser essa pessoa aí que vai ser um pouco questionado devido a um caráter extremamente violento, repressivo e tudo mais. Gente, anoto para casa para vocês fazerem e no nosso próximo vídeo a gente pensa a correção das tarefas. Apostila, página 43. A página 43 vocês vão fazer para mim interpretando documentos. Página 45 e 46, o hora de estudo. E livros de atividade, página 20, 21 e 22. Ou seja, apostila 43, 45 e 46, livro de atividade 20, 21 e 22. É isso, um beijo e fique todo mundo bem.